Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, atenção, irmão, atenção. Presidente Pedrinho, presidente do Vasco, confirmou que negocia 2 contratações, 2 reforços para o fim da janela, tá? É, meu amiguinho, até segunda-feira, dia 2 de setembro, a gente pode ter novidades, tá? Ele confirmou que negocia. Tomara que dê certo, né? A gente espera que dê certo. Claro, se não der certo a negociação, o Vasco não vai conseguir inscrever jogador, né? E aí passou do dia 2, irmão. Esquece, tá? Mas o presidente Pedrinho, vocês sabem, Pedrinho fala mesmo, né, cara? Pedrinho fala mesmo. O presidente Pedrinho confirmou 2 negociações, tá? De jogadores que podem reforçar o Vasco ainda nessa janela, tá? No vídeo mais cedo eu falei para vocês as posições que ele mais está de olho, é zaga e atacante que joga pelo lado, né? Com relação a zagueiro, irmão, vários nomes especulados, né? Vários nomes, inclusive, de jogadores craques da posição. Pô, foi falado no Pepe, foi falado no Rafael Tolói, foi falado no Mina, tá? Altos jogadoraços, né? Dória, jogadoraços, mas o Vasco não conseguiu contratar, teve gente que chegou primeiro, teve gente que chegou com mais grana, né? Acabou que o Vasco foi ficando ali de lado, não conseguiu a contratação de um zagueiro top. O último a ser ventilado, né? A ter o nome ventilado para reforçar o Vasco foi o equatoriano Xavier Arreaga, tá? Que hoje está no New England da MLS, da Liga Americana, tá? Vamos ver se é esse o jogador que o Pedrinho negocia, se vai ser esse o reforço para a zaga. Com relação ao ataque, passei para vocês mais cedo, o Vasco fez proposta pelo Benjamin Garré, jogador argentino que joga na Rússia, tá? O Krylia Samara, que é o time dele, recusou a proposta do Vasco, o Vasco fez nova proposta e aguarda retorno, né, do time russo. Outro jogador, o Yuri César. Yuri César, também atacante que joga pelo lado, ex-Flamengo, ex-Fortaleza, inclusive fez base no Flamengo, tá? Tá bem lá fora, tá bem no Al-Ahly, e o Vasco também negocia para trazer o jogador. Vamos aguardar, porque, repito, segundo o Pedrinho, a gente deve ter novidades ainda nessa janela. Falando em janela, o Globo Esporte, tá dizendo, jornalista do Globo Esporte, dizendo que o Luan Pérez vai fazer uma rescisão de contrato com o Fenerbahçe, tá? E aí ele conseguindo essa rescisão, ele poderia chegar no Vasco depois da janela fechada. Eu lembro para vocês que a janela funciona desse jeito, tá? A gente consegue contratar jogadores que estão livres no mercado, basta o jogador conseguir a rescisão com o clube. Lembro para vocês que o Payet e o Rossi chegaram no ano passado, depois da janela já fechada, tá? O Paulo Brax conseguiu essas 2 contratações com a janela fechada. Agora, tá? O Luan Pérez, que hoje é zagueiro lá no Fenerbahçe, está negociando essa rescisão e poderia chegar, né, depois da janela fechada. Mas aí eu gosto sempre de abrir aquele parênteses com relação ao Luan Pérez, irmão, jogador que não gostaria que o Vasco contratasse, tá? O Vasco precisa de jogador para chegar jogando. O cara tá parado há 1 ano, voltou agora, tá voltando aos pouquinhos, só jogou 56 minutos, cara, não dá, irmão, vai ganhar ritmo no campeonato que tá acabando? Pô, não dá, de jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum, tá? Eu não sou a favor da contratação do zagueiro Luan Pérez. O Santos tá querendo? Deixa ele ir para o Santos, tá? Deixa ele ir para o Santos, porque eu não quero nenhum jogador encostado ali no Vasco. Ó, o Vasco está tentando enxugar folha. Vai trazer outro para ficar encostado? Não quero de jeito nenhum. Ó, com relação ao atacante espanhol Iker Muniain, irmão, tava mó bafafá nos grupos de WhatsApp, né? O atacante espanhol do Atlético de Bilbao,
Iker Muniain vai reforçar o Vasco, ele joga de ponta, ele joga de meio ofensivo, tá chegando. Vários grupos de WhatsApp com esse fake news que o Vasco negou, tá? Iker Muniain não vai ser jogador do Vasco. Esquece! Isso aí é fake news de WhatsApp. O Vasco tá tentando fazer negócio com Ludogorets, da Bulgária, tá? O Eric Marcos, deve vazar. O Vasco vai emprestar o jogador, tá? Com opção de compra no valor mais ou menos aí de 11 milhões de reais. Ele vai emprestado, passou um ano, o clube búlgaro vai ter que depositar mais ou menos 11 milhões na conta do Vasco. O Eric Marcos, saindo ainda nesta janela do meio do ano. Parceiro, saiu a lista dos relacionados para o jogo contra o Vitória da Bahia. O Vasco, inclusive, já está viajando para Salvador, tá? Deve chegar a qualquer momento lá em Salvador, se é que já não chegou durante a gravação desse vídeo. Temos novidade, tá? Temos novidade na lista de relacionados. O atacante David estará à disposição do treinador Rafael Paiva. Mais uma opção, né? Mais uma opção, a gente falava mais cedo sobre as opções de ataque. A gente perdeu o Adson, o Emerson Rodrigues entra ali na disputa por uma vaga, né? Pela vaga do Adson, junto com o Ryan, tá? O Ryan largou na frente porque esses 2 jogos contra o Atlético Paranaense, o Ryan foi melhor, embora o Emerson Rodrigues tenha feito gol contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo. O Ryan foi melhor, deu 2 assistências, tá? Então, na minha opinião, o Ryan ganhou aquela posição ali. Do outro lado, temos David, tá? E vamos ter a opção também do Jean David. Jean David, o atacante chileno que chegou agora por mim, irmão. David ficou um tempo parado. Jean David chegou bem. Cara, esquece! Eu colocaria o Jean David de titular. Meu ataque seria Ryan, Verratti e Jean David, tá? No banco teria o David, podendo entrar no decorrer da partida, tá? E ainda teria o Emerson Rodrigues, podendo também entrar no decorrer da partida. Felipe Coutinho não foi relacionado ainda, eu disse para vocês, né? Ele teve aquela lesão na coxa, depois Covid, teve uma fibrose na região que teve a lesão muscular, vai precisar de mais um tempinho aí de fisioterapia, tá? Deve ser relacionado no dia 11 de setembro, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Irmão, queria que você comentasse aqui, parceiro, qual seria seu ataque titular, tá, para enfrentar o Vitória? Você concorda com o Bigode? Vamos de Ryan, que jogou bem as últimas 2 partidas, Verratti e Jean David? Ou você trocaria, colocaria o colombiano Emerson Rodrigues, colocaria o David, mesmo ele não tendo treinado a semana toda? Como que seria esse seu ataque aí, irmão? Escala para mim aqui o ataque do Vasco da Gama para enfrentar o Vitória. Comentou, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.